Bondoso Pai Celestial, chegamos aqui mais uma vez na casa do Senhor. Podemos ver, ó Deus, através da manifestação do Teu Espírito em nosso meio, os hinos que foram entoados, a direção que este culto vem tomando, e tudo tem um propósito nas mãos do Senhor. Pedimos que o Senhor ajude a cada um que aqui tem chegado a entender o recado do Senhor. Eu, como mortal, também dependo da Tua ajuda, Senhor. E preciso da Tua graça, encher-me do Teu Espírito Santo para poder trazer uma mensagem que venha de encontro com a necessidade de cada um de nós. Somos um povo que precisamos cada dia ser destruído pelo Teu Espírito Santo, pois sabemos que estamos vivendo nos últimos momentos desta vida, onde a maior era já foi estabelecida, que é a era do último mensageiro. Nós não aguardamos, Senhor, um oitavo mensageiro. Estamos aqui, ó Senhor, crendo que esta mensagem, como disse o profeta desta era, é a mensagem que nos dará fé para sermos raptados. Por isso queremos, ó Senhor, ser encontrados, cumprindo cada requisito da Tua santa e bendita palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Escritura de Gênesis, capítulo 37, versículo 15 ao 19. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Podeis assentar. Deus continue abençoando a leitura da Sua palavra. Nós vamos também mencionar aqui as escrituras de Gênesis, capítulo 3, versos 1 a seguir até o versículo 7, e ver de onde é que vem esse espírito de matança, esse espírito de destruir a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7, ora, a serpente era mais astuta que todas as alivarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente perguntou para a mulher: foi assim que Deus disse? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
Nós estamos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade que nos é colocado em nossa presença nesta noite. Amém. Falar sobre essas coisas para muitas pessoas é estranho, mas para a noiva do Senhor Jesus Cristo não é estranho. Precisamos lembrar cada dia, cada instante, que desde o princípio existiu a verdadeira semente de Deus e também teve a semente de Satanás. Aqui nós podemos ver que a semente de Satanás era o Caim, que veio através daquele animal chamado serpente. Então, a Eva, vamos dizer assim, entregou o seu corpo para que aquela semente pudesse nascer através dela. E a mulher, na Bíblia, o profeta sempre tem chamado a nossa atenção que ela representa a igreja. Ela representa a igreja. Então aquilo causou uma certa sensação na Eva, certo prazer, e ela foi e também ofereceu do fruto para o seu marido. E ele também teve a sua relação com ela e trouxe um filho chamado Abel. Agora nós estamos nesta noite diante dessas verdades que para nós foi revelados. Isso não é para uma denominação, não é para um sistema, não é para ninguém além da noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso que somos poucas pessoas, porque a igreja do Senhor que Ele vem buscar é um povo escolhido e de boas obras. Graças a Deus. Ela precisa dar um resultado. E esse resultado não é o que nós vemos aí fora. Para nós não interessa o resultado de avivamento, o resultado de cura divina, o resultado de prosperidade. Para nós o que nos interessa é o resultado de uma vida vivida. É o que o mensageiro tem ensinado. Eu prefiro ver um pecador se arrependendo do que um paralítico andando. Mas isto aí, diz o profeta na mensagem, José encontrando seus irmãos. Ele diz assim: Deus escondeu isso dos sábios e entendidos, mas revelará aos pequeninos que aprenderão. Amém. Nós não vamos ficar indagando escrituras, tópicos da mensagem, como muitos, mesmo dentro da mensagem, ficam, mas o profeta falou isso aqui, mas o profeta falou isso aqui, mas ele falou isso aqui. Pega a mensagem e leia como está na mensagem. Amém. Deixa o profeta falar. Ele é o nosso mensageiro. Amém. Nós não temos ninguém, nem um pastor, nem um evangelista, tem mensagem para essa igreja. Amém. Se existe alguém indigno aqui, esse sou eu. Eu não tenho mensagem para vocês. Mas ele tem uma mensagem. Ele tem como abrir o vosso entendimento e abrir e mostrar as coisas que estão ocultas desses sábios teólogos, esses sábios seminaristas, e revelar para vocês, pequenino, que muitas vezes você se expressa de uma certa forma que eles não entendem. De onde é que vocês tiraram essa ideia de que Caim é filho da serpente e não filho de Abraão? Nós tiramos de dentro da Escritura, que foi vedado os seus olhos, mas para nós foi revelado. Amém. Nós tiramos daqui. Mas nós já estudamos a Bíblia de capa a capa e não vemos isso. Nós não tem culpa disso. Que culpa temos nós de Deus não revelar a sua palavra para quem está tentando estudar a palavra de Deus?
Antes que o mundo fosse mundo, Deus já era Deus. Amém. Ele não precisou de um teólogo para melhorar a palavra dele. Mas a Bíblia diz que no quinto de Efésios ele precisou de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Amém. Não precisou de nenhum seminário. Isso aí, você sabe onde é que nós encontramos isso? De acordo com as escrituras, é nas escolas dos profetas. É aí que nós encontramos essas coisas. Aí ele diz assim: aí está a sua pessoa caída. A serpente, ela foi trazida, o mais sutil, o maior e mais bonito e mais parecido com o ser humano. E então, por causa deste mal que ele fez com Eva, a serpente, ele o transformou em um réptil. Agora, o que é ereto? O ereto nós não somos eretos? Agora, a Bíblia diz que ele transformou ela numa serpente. E o que é uma serpente que nós conhecemos hoje? A cobra. Amém. O olhar de uma cobra, ela é atraente, ela atrai as pessoas. Mas não adianta a gente querer fazer, como diz o ditado, não adianta você querer tirar leite de nada, que não vai sair leite de nada, nunca vai sair. Mas o eleito vai encontrar essas coisas e vai se identificar com isso. Amém. Então ele o transformou em um réptil e disse para ela: sobre o teu ventre andarás por todos os dias da sua vida, e pó comerás. Aí está onde a ciência pode chegar. A sua árvore foi derrubada. Amém. Foi derrubada. Observe, irmão. Agora, assim que a mulher viu que ela foi enganada. A Eva foi enganada. Amém. Ela trouxe o pecado. Ela foi iludida pela serpente para fazer isso. Ela foi iludida. Ela pensou que ela estava certa. Ela fez aquilo pensando que estava certa. Agora você pensa em nós como igreja. Muitas vezes nós fazemos coisas pensando que estamos fazendo aquilo que é correto, iludido pelo mesmo espírito de Satanás que estava naquela serpente. Não fique descansado simplesmente porque um pastor ou outro esteja com essa mensagem na mão que você está seguro. Você tem que fazer o que Jesus mandou fazer. Examine as escrituras e cuida nela ter a vida eterna. Amém. É dentro da palavra que esse pastor vai ter que pisar passo dado. Amém. Passo dado. Nós já temos visto coisas acontecer com pessoas com essa mensagem na mão, dizendo fazer parte desta mensagem, que os frutos que produz prova que não é. Começa pelas suas músicas, seus corre para lá, corre para cá, para disfarçar as pessoas. Mas vamos passo a passo como a Bíblia diz que é. Eva foi enganada, a igreja foi enganada, e tem muita igreja sendo enganada até hoje. Agora, mas Adão não foi enganado. Amém. Ele sabia que o que ele estava fazendo estava errado. Amém. Muitos pastores estão sabendo que o que ele está fazendo está errado. Muitos pastores estão sabendo disso. A Bíblia diz que Adão sabia perfeitamente o que ele estava fazendo. E ele sabia que era errado fazer aquilo. E ela o fez fazer a mesma coisa que a besta tinha feito. Agora você veja bem. Tem coisa que a gente tem que rir, né?
Tem igreja que comanda o ministério. A gente vê tanto por aí. Se o pastor não pregar do jeito que eu quero, se o pastor não fizer do jeito que eu quero, eu não vou ficar lá. Aí fica aquela coisa. O pastor fica de mão atada quando diz o profeta, fala assim, quando ele não tem espinhaço, quando ele não tem linhagem, quando ele não tem procedência vindo diretamente de Deus, ele não foi levantado para aquilo, ele fica sem espinhaço. Porque quando ele olha por irmão que está querendo controlar o ministério, ele lembra que ele é um bom empresário, ele lembra que ele tem muito dinheiro, ele lembra que vai dar um desfalque no final do mês no orçamento da igreja, ele não vai conseguir andar de carro novo. E aí ele começa a fazer as coisas de acordo com o que a igreja quer que faça. Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda a gente que estamos nesta caminhada a termos realmente posicionamento para salvar a igreja, para cuidar da igreja, para pôr essa igreja na condição de ser raptada. Amém. Ser levantada daqui. Eu quero ir e quero que todos vão comigo. Como nós acabamos de ouvir aqui o irmão falando. Amém. Irmão, esse mundo é uma lata de lixo que nós vivemos dentro dela. É uma lata de lixo. Às vezes você não aguenta ver um cheirinho mal de um lado, do outro. Nós vivemos num hospital de pestilento, diz o profeta. Amém. Nós ficamos só olhando para as coisas naturais, mas quando nós sabemos e olhamos e vemos da onde é que nós viemos e para onde é que nós vamos, não faz diferença se você tem 10, 20, 30, 50, 60, 70 anos de idade, você quer ir embora. Amém. E nós não estamos pregando mensagem para segurar ninguém aqui na terra, nós estamos pregando mensagem para arrebatar o povo de Deus. Amém. Se você deseja ser arrebatado, fique com o que está na mensagem, disse o profeta. Fique com o que está na mensagem. Amém. E aqui não precisa de revelação de ninguém. Não tem nenhum sábio, nenhum entendido. Tem ninguém que precisa revelar essa mensagem. Ela já é a revelação da palavra de Deus. Amém. Agora veja, e ela deu à luz a seu primeiro filho, o qual todos os traços do diabo estavam naquele garoto. Todos os traços do diabo estavam naquele garoto chamado Caim. Ele era um assassino. Como é que Deus podia criar um homem do pó da terra, soprar a vida eterna no homem que ele criou, chamado Adão, e do ventre, dos lombos de Adão, ser criado um filho assassino como Caim? Não tem cabimento uma coisa como essa. Mas dos lombos daquela serpente, uma semente saiu, e um espírito adotou aquilo ali, e aí saiu esse assassino. Ele era um invejoso, não aguenta ver um trabalho começar a ser bem sucedido, ele queria matar. E você sabe como é que eles matam hoje? Falando mal do ministro. Não é nem do ministério, ele quer denegrir a imagem do homem. Isso é espírito de Caim, espírito de serpente. Eu sempre falo para a nossa congregação, quando você vê uma pessoa ligar para outra, falando mal do seu pastor, independente se está até aqui aonde você chegou, é porque ele te ajudou. Amém. Ah, mas ele isso, mas ele aquilo, irmão, graças a Deus por isso. Então, pega a sua trajetória e segue, irmão. Nós somos claramente ensinados pelo profeta que nós temos que olhar para o Calvário. Amém. Deixa essas coisas de lado, para lá. Cada um vai pagar pelo que está fazendo. Cada ministro vai responder pelos seus atos.
Mas quando você vê um ministro levantando questão de outro ministro, isso mostra que ele não tem ministério. Na Bíblia não existe o ministério da maledicência, não existe ministério da murmuração, não existe. Eu nunca vi, na mensagem o profeta nunca ensinou isso. Mas o ministério da palavra prevalece até o final. Amém. Prevalece. Agora, como poderia isso vir daquela pura semente de Deus? Um assassino, um invejoso, como que isso poderia vir? Isso tinha que vir através do mal. Então, logo que ele fez isto, então ele, o diabo, usou a sua ferramenta. Ela deu à luz a seu segundo filho, que era segundo Adão. E ali estava Abel. E rapidamente o diabo tentou destruir aquela semente justa. E ele se virou e matou Abel. Para começar, que é um tipo de Judas e Jesus. Por que ele matou o Abel? Ele matou o Abel porque ele ficou com inveja de Deus aceitar a adoração de Abel e não aceitar a adoração dele. Ele falou assim: então tudo bem, só que esse camarada não vive mais. E isso aí você leva lá, ele fez no natural, e hoje esse também faz no natural e faz no espiritual, mata a pessoa com a língua, falando de ministério. Então aquele sujeitinho virou e matou Abel, para começar, que é um tipo de Judas e Jesus. Começou lá no princípio. Essas coisas que nós estamos vendo hoje não é novidade para nós. Não é mais novidade para nós, porque isso já foi revelado para nós. O matou no altar onde Jesus, Judas matou Jesus, o traiu por 30 peças de prata e o vendeu. Correto? Não foi isso que aconteceu com ele? Ele vendeu por dinheiro. Vendeu a palavra por dinheiro. E eles estão fazendo a mesma coisa hoje. Mas observe, quando ele fez aquilo, então Deus, um tipo de Cristo, ambos, morte e ressurreição, ele criou 7 para tomar o lugar de Abel. Amém. Então, matou Abel, agora ele levantou 7, vê? E o diabo foi atrás de 7. Tem que tirar a vida desse aí também. Agora observe, irmão, ao longo, antes da destruição antediluviana, houve uma longa linhagem de homens que desceram através dos filhos de Caim, da terra de Nod, e eles eram cientistas, espertos, inteligentes, homens maravilhosos. Eles até mesmo temperavam os metais, eles construíam casas, eles eram uma civilização maravilhosa. E a Bíblia vai em frente e diz como eles trabalhavam com o cobre, como eles trabalhavam com os metais. Porém, este outro grupo de peregrino era diferente. O que a Bíblia fala que nós somos aqui na terra? Nós somos forasteiros, somos peregrinos. Amém. Por que tem que a noiva produzir fruto da noiva? Por que nós ensinamos como as nossas irmãs devem andar? Amém. Como os nossos irmãos devem se comportar nos seus negócios? Porque vocês são peregrinos em terra estranha. Amém. Somos peregrinos em terra estranha.
Mas, irmãos, ambos os grupos eram religiosos. Caim era religioso, irmão. Abel também era religioso. E Deus desenhou uma linha que era certa. Que fazer isso vive, se fazer isso aqui morre. E essa linha continua, desenhada pelo Deus que nós cremos, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você viver esta mensagem, você é arrebatado. Se você não viver, fica para trás. Como é que faz? Pede graça. Pede ajuda. Eu também estou pedindo todo dia. Me ajuda, meu Deus. Nós estamos na pior era que já existiu na face da terra. A era mais pecaminosa, a era mais difícil é a era que nós estamos vivendo. Verdade. Agora uma coisa é certa, irmão. Todos aqueles nossos irmãos do passado que nós temos como os heróis, desejaram sentar nessas cadeiras e ter uma reunião como essa. Amém. E às vezes nós não valorizamos essas coisas. Às vezes nós ficamos em casa, perdemos o culto e não valorizamos isso. E sabendo que fazemos parte da noiva do Senhor Jesus Cristo. Deus tenha misericórdia de nós. Por isso que a Bíblia diz que se Deus não abreviar o seu tempo, o amor de muitos esfriaria. Isso já está acontecendo no nosso meio, irmãos. Nós temos testemunho de irmãos que há 30 anos atrás, quando conheceram esta mensagem, saindo de uma denominação, ia para os montes e orava, a tal ponto que o Espírito descia e saía arrancando árvore no braço, gritando glória a Deus e aleluia pela mensagem ser revelada para ele. Amém. Hoje as pessoas não dão conta de pegar uma mensagem e meditar nela. Não dá conta. Mas dá conta de ir na casa de um parente para ficar escutando murmuração dele. Dá conta de visitar um amigo, porque faz muitos anos que eu não visito ele. O nosso melhor amigo é Jesus. Amém. Não existe amigo melhor. Em qualquer circunstância, boa ou ruim, ele está com você. Graças a Deus. Isso é para a verdadeira semente. Amém. Caim era tão religioso quanto Abel era. Ele ia na igreja, ele oferecia os seus holocaustos lá também. Ambos construíram altares na porta e no jardim do Éden. Ambos criam em Deus. Ambos adoravam a Deus. Ambos trouxeram as suas ofertas. Amém. Quando você vê as pessoas saindo com a Bíblia debaixo do braço, eles estão indo adorar a Deus, cada um no seu lugar. Por isso que cada semente tem que reproduzir de acordo com a sua espécie. Amém. Cada semente, nós não estamos aqui para fazer feijão, transformar em arroz, milho, transformar em feijão, não é isso não. Nós estamos procurando semente da mesma espécie que nós somos. Amém. O profeta disse que pássaro da mesma plumagem voa junto, fala a mesma língua. Amém. E eu creio que ovelha não dá trabalho, irmãos. Ovelha não dá trabalho. Nós sabemos que ovelha, ela ouve a voz de Deus. Amém. Ovelha sabe o seu lugar, o seu posicionamento, o tipo de alimentação que ela tem que comer. Ela não vai comendo qualquer coisa assim, de qualquer jeito. Pode até ter comido durante um tempo, engolido aquilo lá, mas aquilo não satisfaz, não desce na alma do eleito. Não desce, aquilo não satisfaz. Agora, irmão, observe essas duas sementes. Observe essas duas sementes que surgiram lá no começo. Um brigando. O mal estava tentando destruir aquela semente justa. Essa briga que tem aí hoje, irmão. Isso é normal. Se tem uma coisa que não me deixa preocupado,
um pastor vir brigar comigo por causa de um membro que está comigo. Ué, irmão, se ele quiser ir para lá, ele vai. Se ele tiver semente da mesma espécie sua, ele vai. Você está brigando comigo de bobeira. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, que eu fui comissionado por Deus para ir pregar o Evangelho. Agora, se a semente dele for da mesma da minha, irmão, você pode fazer o que você quiser. Dá cargo para ele. Você dá o que você quiser para ele. Você não segura ele lá. Não, ué. Primeira coisa que o ministro precisa ver é aquele ofício naquele irmão. É aquele ofício. Se não tem, não adianta, irmão. Não adianta você colocar um servente para ser pedreiro, que ele entorta tudo os tijolos. A casa sai tudo torta. Não adianta o pastor querer consagrar um outro pastor com medo de outro pastor entrar na região dele. Deixa entrar. Ele tem que ouvir, ué. Tem que examinar e ver o que ele quer para ele. Não, isso não muda o quadro, irmão. Pode ter 50 tabernáculos da fé aqui, do Senhor aqui, em Fazendeiro Grande. Para mim não faz diferença. Eu vim aqui para fazer o meu serviço, o meu trabalho, né? E graças a Deus por isso. Nós não temos que ficar brigando um com o outro, e você vai ficar só se desgastando à toa. No final, quem vai fazer a colheita é ele. Quem vai colher tudo vai ser ele, não vai ser eu. E eu quero estar nessa colheita, eu quero estar junto. Imagina se ele vem fazer a colheita lá, estou eu lá soqueando com outro pastor, brigando no telefone, falando mal, ele vai embora, fica nós dois. Situação difícil, né, irmão? Verdade. Situação complicada. Não precisa disso não. Eu não acredito que o ministério, nem o pastor precisa disso não. Amém. Agora, ele tentou destruir Abel. Ele o fez. Mas Deus criou 7 para tomar o seu lugar. Ele pensou que ele tinha Jesus bem ali. Olhe, através das eras, em todos os lugares, irmãos. Todo lugar que ele ia, ele cercava aquela semente. Todo lugar que ele ia, ele cercava aquela semente. Hoje nós já temos muito disso aí na mensagem, sabia? Camarada sabe que na capital tem bastante pessoas, ele vem e abre uma igreja. Vamos um programa de rádio. Cercando. Só ele não está enquadrado nisso para não ver isso, né? Que adianta? Aí tem um irmãozinho lá, morando lá no sítio lá, ele ganha lá R$700 por mês. Aí ele falou, eu preciso da assistência de um pastor aqui, porque está difícil. Aí o pastor pega a calculadora dele, faz os cálculos e não, dá prejuízo. Que alma que dá prejuízo para pastor, irmão? Meu Deus, Pai eterno. Qual é a alma que dá prejuízo para o ministro? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Um ministério tem que cuidar dessa alma. Aí muda um empresário da região dele, ele atravessa 3, 4 estados para ir lá. Por que o senhor faz isso, irmão? Por amor às almas. Esse aqui, ó, nasceu junto com esse. Os dois nasceram juntos, rapaz. Vem conversar comigo que esse negócio é por amor às almas. Por que não passa lá para o outro companheiro que está lá? Estamos no companheirismo ou não estamos? Que companheirismo é esse que só vem a nós e vai a vós, nada? A igreja tem que observar essas coisas e ficar atento. Não é porque está no nosso meio que é dos nossos, não. Tem coisa que está lá no nosso meio que é porque é benefício próprio. Mas já está aí no nosso meio e já temos essas coisas. O trabalho está crescendo na cidade tal, vou lá abrir um tabernáculo lá por perto. E anuncia. Primeira coisa que faz é começar a ir na casa dos irmãos. Vai um na casa do outro, vai lá, irmão, vem congregar com nós. Aí, vamos lá e tal, lá, a gente tem isso, tem que vai.
vai na onda. Como diz o outro, você se afoga. Você se afoga. Eu creio que nós podemos fazer uma visita para qualquer irmão, desde que ele chame a gente para ir lá. Quando você é convidado, mas você não pode ser oferecido também. Não pode ser oferecido. Tem muita gente que é oferecido. Pega o telefone, eu quero fazer uma visita por irmão. Nem conhece o irmão. Só ficou sabendo que ele é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, que ele crê nessa mensagem, já está indo lá fazer visita. Vai. Primeira coisa que ele está fazendo de errado é uma só. Primeiro que ele está mexendo com a esposa do outro. A igreja tem um esposo. E aí ele vai lá e mexe com a esposa do outro. Pode ter problema sério. Pode ter problema sério. Eu, pelo menos, não tenho esse espírito de fazer isso. Se Deus quiser, nunca vou fazer. Eu estou aqui para cuidar dos nossos. Sou responsável por aqueles que creem naquilo que eu prego. Isso eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar diante de Deus conhecimento na sua palavra, para trazer isso mais esclarecido que eu posso para a minha igreja. Para aquela que eu sou responsável. Agora, a igreja dos outros, cada um responde pelos seus atos. Agora, quando ele matava um ou outro, ele achava que tinha algo, ele achava que tinha pego aquela. E finalmente ele foi atrás de João Batista, finalmente cortou a sua cabeça. Ele pensou que o tinha então, mas ele descobriu que ele estava aqui em Jesus. Ele matou o profeta e descobriu que estava em Jesus. Falei, que coisa, para todo lado que eu pude está dando errado. Agora veja, ele matou todos os bebês. E Moisés, ele tentou matar também. Você vê que a coisa vem vindo já desde o começo. Ele tentou todos os tipos que pôde destruir aquela semente, a semente de Deus. E quando ele matou a Cristo no Calvário, mas Deus o ressuscitou novamente no terceiro dia. E então ele ouviu o Espírito Santo de volta. Então ele enviou o Espírito Santo de volta para chamar filhos e filhas de Deus. Quantos creem que o Espírito Santo de Deus está aqui agora nesta noite? É ele que está pregando para vocês. Sou eu não. Isso aqui não é pensamento meu não. Isso aqui é pensamento de Deus. É o Espírito que ele enviou para vocês. Agora cabe a cada um de vocês examinar e ver se está desejando isso. Porque quando ele colocou o corpo de Jesus Cristo na sepultura, Deus tirou de lá no terceiro dia. E ele enviou do seu Espírito para não deixar a sua igreja confusa. Amém. Para não deixar a sua igreja perambulando para lá e para cá. Agora, aquele mesmo mal, irmão, a semente religiosa está perseguindo aquela semente justa até hoje. Você vê isso? Você vê essa perseguição? O porquê não isso, e esse pastor, e não sei o que lá, e não sei o que lá, temos que deixar ele de lado. Não tem jeito de deixar ele de lado, porque ele é conduzido pelo poder de Deus. Mas a semente religiosa está perseguindo aquela semente até hoje, e eles estão tentando destruir aquela descendência justa de Deus. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir. Graças a Deus. Não vão conseguir porque Deus está conosco. E Ele nos ajudará, irmão, a dar-nos passos seguros nesta caminhada, crendo e convicto daquilo que nós estamos colocando para a igreja.
Que Deus nos ajude mais uma vez a manter isso em nossos corações e que a sua palavra seja sempre o nosso ponto de referência. Amém. Não é a quantidade, não é o grupo. A referência nossas hoje é a palavra. Amém. É difícil? É. Mas Isaías falou que diz que para você herdar o reino de Deus, você tem que lutar. Você não vai levar assim a coisa de mão beijada, não. Você tem que se esforçar. Amém. Tem que fazer a sua parte. Mostrar para o mundo que você é diferente deles. Amém. 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 Deus nos ajude a permanecer com isso em nossos corações. Amém.